ela não explorou, né, Nordeste, como ela sempre faz, mas, como era de se esperar, então a primeira questão foi de meio ambiente, COP. Então, como havíamos comentado nas questões, nas prévias, preparatória para esse vestibular, então comentamos que possivelmente iria cair COP, envolvendo aí questão de atualidades, né? Então você tem a COP 30 que ocorreu agora em dezembro, lá no Pará. E a primeira questão, ela fala justamente sobre a COP 30, e a importância da Amazônia, porque o motivo do Pará ter sido escolhido para a realização da COP 30. A questão de número 22 diz o seguinte, ó: em 2025, a cidade de Belém, Pará, na Amazônia brasileira, sediará a COP 30, Conferência das Partes, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. O evento reunirá representantes de quase 200 países, com o objetivo de avaliar e intensificar os compromissos internacionais no combate às mudanças climáticas. A escolha de Belém como sede possui forte carga simbólica, pois a Amazônia é um dos biomas mais estratégicos para a regulação climática global, sendo também uma das regiões mais ameaçadas pelo desmatamento, pela exploração de recursos naturais e pelas mudanças no regime das chuvas. Considerando o contexto da COP30 e os desafios ambientais atuais, assinale a alternativa que melhor expressa a importância da realização dessa conferência em Belém. Então você pode observar que é uma questão assim meio atípica para os vestibulares tradicionais. Então ela colocou um texto até um tanto quanto longo, como enunciado da questão. Aí o item A diz: dar visibilidade internacional à Amazônia como espaço estratégico para o equilíbrio climático global e promover compromissos concretos de preservação socioambiental. Letra B, fortalecer a posição do Brasil como potência nuclear emergente e reduzir a dependência energética da matriz hidrelétrica. C, incentivar o aumento da produção mineral na Amazônia como alternativa de desenvolvimento econômico sustentável para a região. E o item D, substitui as metas do Acordo de Paris por novas resoluções exclusivamente voltadas ao uso de biocombustível na América Latina. Então, de acordo com o gabarito, né, oficial, então você sabe muito bem que é o item A. Então, por que Belém ela foi escolhida como sede da COP30? Então, nós que acompanhamos, né, as prévias do lançamento da COP30, os discursos do próprio governo federal, do motivo de ter escolhido, né, a cidade de Belém, no estado do Pará, para sediar a COP30, é justamente você tem como item correto a letra A, que seria dar visibilidade internacional à Amazônia como espaço estratégico para o equilíbrio climático global e promover compromissos concretos de preservação socioambiental. Aí tem toda aquela discussão da importância que a Amazônia ela exerce até mesmo para o equilíbrio do clima global. Formação dos rios aéreos que deslocam toda a umidade para o centro-sul da América do Sul. Todo aquele assunto, né? O equilíbrio, a maior floresta equatorial do planeta, uma grande biodiversidade que ela apresenta e assim por diante. Não seria o item B, por quê? Porque o item B, ele não trata, ou seja, a COP30, ela não trata de temas nucleares, como sugere o item B, fortalecer a posição do Brasil como potência nuclear. Não, a COP30 ela não aborda esse assunto. Não seria a letra C, porque a
conferência da COP30, ela não busca expandir produção mineral, como sugere a letra C, incentivar o aumento da produção mineral na Amazônia. Mentira, ela não tem esse objetivo. E não seria também o item D, porque o Acordo de Paris não será substituído e a COP30 não tem foco exclusivo em biocombustíveis. Portanto, o único item correto é justamente a letra A, que o objetivo da COP30 é justamente o que? Dar visibilidade ao Pará, à floresta amazônica, como um processo estratégico para a manutenção do clima global. A próxima questão, que é a questão 23, ela fala de urbanização. Então, a questão que ela trata de urbanização. Então, especialmente de cidades médias. Então, por quê? Porque qual o motivo da UVA ela ter colocado este tema de urbanização e cidades médias? Porque Sobral é uma cidade média, né? Então, dentro do processo da hierarquia urbana, então a cidade de Sobral, ela se enquadra naquela categoria de cidades médias, né? De forma genérica, nós podemos dizer então que cidade média é aquela que está entre, vai até 300 mil habitantes. Então Sobral está dentro dessa categoria, então envolvendo cidades médias. E a questão, ela nos diz o seguinte: nas últimas décadas, as cidades médias têm ganhado destaque no processo de urbanização brasileira. Essas cidades exercem funções importantes de articulação regional e concentram parte significativa dos investimentos, serviços e infraestrutura, especialmente em áreas fora dos grandes centros metropolitanos. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Pois bem, letra A. Cidades médias não possuem influência regional, pois são totalmente dependentes das metrópoles para seu desenvolvimento econômico. Letra B. O crescimento das cidades médias se dá exclusivamente pela industrialização e não está relacionado à urbanização. Letra C. As cidades médias exercem papel estratégico no território, atuando como polo de desenvolvimento regional e oferecendo serviços que antes estavam concentrados nas grandes metrópoles. E a letra D. O conceito de cidade média se aplica apenas às capitais dos estados, independentemente de sua população ou função urbana. Pessoal, o gabarito correto é a letra C de casa, onde ele diz, né? As cidades médias exercem um papel estratégico no território, atuando como polo de desenvolvimento regional e oferecendo serviços que antes estavam concentrados nas grandes metrópoles. Levando em consideração as dicas, né, que nós damos para os nossos queridos alunos no decorrer das nossas aulas, qual é uma dica direta que nós damos? A uva, você tem 2 pontos que você pode ir por eliminação. O primeiro ponto que você pode ir por eliminação é quando a uva ela traz a palavra não ou traz alguma negação. E uma outra coisa que você pode duvidar do item correto é quando ele traz exclusividades. Você tem, nessa questão 23, sobre cidades médias, 2 itens que apresentam negação, que é o item A. As cidades médias não possuem influência regional. Óbvio que possui. A cidade de Sobral, por exemplo, como uma cidade média, ela possui uma importância enorme para o desenvolvimento regional do noroeste do estado do Ceará. Inclusive é o centro, né, a metrópole da região metropolitana, chamado Sertões de Sobral. O item B, ele diz que as cidades médias elas se dão exclusivamente. Veja só, exclusividade. Então, nada na geografia é exclusivo. Você tem
interdependência, interconexão de fatos. Então não é só o processo de urbanização, não é só o processo de industrialização, não é só o crescimento populacional que vai caracterizar, que vai mostrar a importância de uma cidade média, mas se você vai ter um conjunto de fatores. E o item D, ele traz aquela dica lá da negação. O conceito de cidade média se aplica apenas às capitais dos estados. Mentira, né? Então você marca como item correto a letra C, onde dizem que as cidades médias exercem papel estratégico no território, atuando como polo de desenvolvimento regional e oferecendo serviços que antes estavam concentrados nas grandes metrópoles. Então você mora no noroeste do estado do Ceará. Você não precisa ir até Fortaleza para fazer as suas compras, para realizar alguma atividade. Então você vem para Sobral. Você mora lá no sul do estado do Ceará. Você não precisa ir a Fortaleza, você vai para o Juazeiro, você vai para o Crato. Né? Ou seja, as cidades médias exercem essa função de polo regional. Portanto, item letra C. Próxima questão, questão 24, ela aborda o relevo. Só que, diferentemente das outras edições da UVA, aqui ele aborda o quê? Aborda o relevo do Ceará. Então, questões anteriores, ela trouxe para você o quê? Relevo do Brasil, tectonismo, agentes do relevo. Então, essa questão ela aborda exclusivamente o relevo cearense. Então, de vez em quando a UVA coloca, né? Então, no seu vestibular, estrutura geológica, geografia física do Ceará, como é o caso dessa questão aqui que ele nos diz. O relevo do estado do Ceará apresenta características específicas que o diferenciam dentro do contexto nordestino. Sobre o relevo cearense, assinale a alternativa correta. Pois bem, leve em consideração que o Ceará ele está dentro da Caatinga, do domínio morfoclimático da Caatinga. E o domínio morfoclimático da Caatinga, ele vai ser caracterizado por uma predominância de depressões sertanejas. E dentro dessa depressão sertaneja, você vai ter os chamados enclaves úmidos, que são as serras, ou tem as serras, as chapadas e também os maciços residuais. As serras, ou planaltos sedimentares. Você tem a Ibiapaba. Cuidado, não é a chapada da Ibiapaba, é o planalto da Ibiapaba. Quem é que é a chapada? É a chapada do Araripe. Então, justamente por causa da sua formação, o relevo com topo plano. Então, você vai ter lá a formação geomorfológica. Nós temos a chapada do Apodi, dentro da depressão sertaneja, dentre outras. Sobre este assunto, letra A. O relevo cearense é predominantemente montanhoso, com altitudes superiores a 2.000 metros em quase todo o território. Letra B. As depressões intermontanas predominam, com formações recentes de origem vulcânica, que caracteriza a maior parte do sertão. Letra C. O estado apresenta planaltos e chapadas, como a Chapada do Araripe e a Serra da Ibiapaba, além de depressões sertanejas e planícies litorâneas. Letra D. A planície do Pantanal avança sobre o território cearense. Eita! Pantanal mato-grossense avança sobre o território cearense, sendo uma importante área de preservação ambiental. Os queridos, você marca como correto o item C, a letra C. O estado apresenta planaltos e chapadas, como a Chapada do Araripe e a Serra da Ibiapaba, além de depressões sertanejas e planície litorânea. Então, por que não seria o item A? O relevo cearense é predominantemente montanhoso, não é predominantemente montanhoso. Então, é predominante depressões, as depressões sertanejas.
Um outro erro, com altitude superior a 2.000 metros. Não. No Brasil, quem é que possui elevadas altitudes? Os dobramentos antigos, Planalto das Guianas ao norte e serras e planalto do Atlântico Leste e Sudeste, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Serra do Espinhaço. Então você vai ter apenas 3% de todo o Brasil que ultrapassa os 900 metros. Os demais está sempre inferior a 900 metros. E o Ceará, como predomina aí o domínio morfoclimático, como está no domínio morfoclimático da Caatinga, então predomina as depressões sertanejas. Por que não seria o item B? As depressões intermontanas predominam com formações recentes de origem vulcânica. Não. O Brasil possui sim derrames vulcânicos, mas os derrames vulcânicos não estão no Ceará. Você tem derrames vulcânicos que ocorreram na Bacia Paranaica, Bacia Paranaica. Você teve as ilhas vulcânicas e você vai ter no norte do Brasil e no sudeste. No Ceará você não tem derrames vulcânicos. Por que não seria o item D? Isso aqui é óbvio. Isso aqui vai para o cara sair de lá e dizendo: eu tenho certeza que essa questão está fácil. A planície do Pantanal está lá no Mato Grosso. Então você vai ter lá que na verdade o Pantanal, planície de inundação, é a continuação do Chaco boliviano. Então está no extremo oeste do Brasil. Então está longe do nosso Cearazinho. Portanto, você vai marcar como item correto nessa questão, você vai marcar a letra C de casa. A próxima questão, já perdi até a numeração, se não me engano é a 24, é a 25, fala sobre hidrografia. A água é um recurso natural essencial à vida e ao desenvolvimento das atividades humanas. No entanto, sua distribuição geográfica é desigual, tanto em escala global quanto nacional, o que contribui para conflitos, crises hídricas e desafios na gestão sustentável. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta. Questão aqui que envolve hidrografia, e você já sabe muito bem que a água é um recurso natural renovável, tá? Então, cuidado. Pelo fato da água ela ser um recurso natural esgotável, tem gente que confunde esse esgotável com não renovável, mas ela é renovável. Por quê? Porque você tem o ciclo hidrológico. Então você tem o calor do sol, aí você tem a evaporação, condensação e precipitação. Aí forma o ciclo hidrológico. Portanto, um recurso natural renovável. Sobre esse assunto, a letra A diz: a escassez de água no Brasil se deve, ó, a dica, exclusivamente à falta de chuvas em todo o território nacional, especialmente na Amazônia. Então você já sabe de cara que essa questão ela traz traz alguns pontos que você já pode eliminar de cara. 2 bizus. O primeiro bizu da questão é o caso da exclusividade. Então, nada na geografia é exclusivo. Você vai ter sempre uma interdependência dos fatos. Então, a escassez de água não é exclusivamente pela falta de chuva. O texto, né, deixou bem claro que o recurso natural ele apresenta desigualdades no território. Essa desigualdade envolve outros fatores além da falta de chuva. E um outro ponto que faz com que esse item seja falso, é a questão que no território nacional não tem chuva, especialmente na Amazônia. Você sabe que sim, a Amazônia chove todos os dias, na parte da tarde, que é chuva por convecção. Então, portanto, falso, letra A. B. O Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, mas enfrenta problemas de acesso e distribuição, especialmente nas regiões urbanas e semiáridas. Correto o item B. Por que no Brasil você tem a maior reserva de água doce do mundo? A bacia amazônica. Então você vai ter a bacia amazônica, vale lembrar que ela não é exclusivamente brasileira.
mas grande parte dela está no Brasil. Você tem o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, não é o rio Nilo, é o rio Amazonas. Desde lá, os Andes peruanos até a ilha de Marajó, que é a foz do rio Amazonas, foz mista, né, delta e estuário. Então você vai ter aí na casa dos 7.000 quilômetros de extensão. Então o maior rio do mundo, tanto em volume de água quanto em extensão. E a bacia amazônica, ela possui 3 vertentes, né? Então, por quê? Ao norte da bacia amazônica, você tem um planalto das Guianas. A oeste da bacia amazônica, você tem a Cordilheira dos Andes. E ao sul da bacia amazônica, você vai ter o Planalto Central brasileiro. Então, você vai ter 3 vertentes da bacia dos rios que alimentam o rio Amazonas. Ou seja, você vai ter uma grande quantidade de água. Além da grande riqueza dos recursos hídricos, você tem também o processo da evapotranspiração, conforme nós já comentamos na questão anterior, na primeira questão, a importância da Amazônia, né? Então você tem a questão dos rios aéreos, que promove grande quantidade de chuvas, não só para o Brasil, mas para o clima global. Então você marcar como correto na questão o item B. O Brasil possui a maior reserva de água doce no mundo. No entanto, essa reserva ela é mal organizada, né? Enfrenta problemas de acesso e distribuição. Vale lembrar que, além da bacia amazônica, você tem também a bacia platina. 2 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul estão no Brasil. Então, por quê? Na América do Sul você tem a bacia amazônica, a bacia platina, a bacia do Orinoco. Aí no Brasil você tem essas 2 grandes, a amazônica e a bacia platina, que formam Paraná, Paraguai e Uruguai, que é formada por Paraná, Paraguai e Uruguai. Além dessas bacias hidrográficas, você tem 2 grandes reservatórios subterrâneos, que é sob a bacia amazônica, você tem o Alter do Chão. E na bacia e sob a bacia platina, você tem o aquífero Guarani. Então apresenta essa grande riqueza. Por que não é o item C? As regiões sudeste e sul do Brasil concentram os maiores volumes de água doce e por isso não enfrentam crises hídricas. Óbvio que enfrentam. Qual é o motivo das crises hídricas do sudeste e sul? Os fenômenos climáticos, Laninha. Você sabe muito bem que quando ocorre a Laninha, você vai ter a inversão. No El Niño, você tem a intensificação das condições, das características. No ano de El Niño, onde chove, chove mais ainda. Onde é seco, fica mais seco ainda. Então, de forma simples, nós podemos dizer que isso acontece. Laninha, ele investe. No ano de Laninha, onde é seco, chove. E onde naturalmente é chuvoso, fica seco. No caso do sul e sudeste, ele ocorre de vez em quando crises hídricas, como o que está acontecendo atualmente. Então, há algumas semanas, fez até uma associação à crise hídrica lá em 2014, né, citando a questão do sistema Cantareira, que é o que alimenta ali São Paulo. Então, ocorre sim crise hídrica. Não deixa de existir as crises hídricas. E não é o item D, o aquífero Guarani, localizado exclusivamente no Nordeste. Não. O aquífero Guarani está localizado no sul do Brasil. Lá, como já comentado, pertence à bacia platina, com destaque para a bacia paranaica. Portanto, você vai marcar como correto o item B, letra B de bola. A próxima questão, ele diz o seguinte, se eu não me engano é a 25, né? A mobilidade da força de trabalho pode ser entendida como o deslocamento de trabalhadores entre diferentes regiões, setores produtivos e funções, em busca de melhores condições de emprego, renda e qualidade de vida. No Brasil, historicamente, a mobilidade da força de trabalho esteve relacionada a processos como a migração nordestina para o sudeste, industrial no século XX,
o avanço da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste e a recente interiorização de emprego com a desconcentração industrial. No contexto atual, fatores como a automação, a economia digital e as mudanças climáticas também influenciam a mobilidade da força de trabalho. Com base nesse cenário, assinale a alternativa correta. Letra A. A mobilidade da força de trabalho no Brasil é estática, pois os trabalhadores permanecem nos mesmos territórios e setor produtivo, independentemente das transformações econômicas. B. A desconcentração industrial e o crescimento de polos regionais de serviços contribuíram para novas dinâmicas migratórias internas, reduzindo a centralidade exclusiva das metrópoles do Sudeste. Letra C. A automação e a digitalização ampliam a estabilidade da força de trabalho, garantindo que profissões tradicionais se mantenham imunes às transformações tecnológicas. E D. O fenômeno da mobilidade da força de trabalho está dissociado das transformações territoriais, sendo determinado apenas por questões culturais. Então, essa questão aqui de geografia econômica, economia e migrações. Você sabe muito bem que as migrações elas ocorrem quando você migra de um local com áreas de repulsão populacional para uma área de atração populacional. Sobre este assunto, o gabarito correto é a letra B de bola, porque ela descreve o cenário atual, a desconcentração industrial do Brasil. Então você tem a área de concentração tradicional, que é o Sudeste brasileiro. No entanto, devido a um conjunto de fatores, como especialmente a guerra fiscal, né, uma batalha entre os estados, entre as regiões, oferecendo incentivos fiscais para atrair indústrias, atrair empresas para os seus respectivos lugares, tem feito com que ocorresse uma desconcentração industrial do Sudeste. E especialmente dos anos 70 em diante, você tem a industrialização do interior do Brasil. Por isso, nós que fez vestibular da UVA, então moramos aqui no noroeste do Ceará, então é por isso que a Grendene saiu do sul do Brasil e veio para Sobral. Não foi para desenvolver a região, foi por motivos econômicos. Então você vai ter o quê? Você vai ter os incentivos fiscais e a oferta de infraestrutura. Aqui nós chamamos isso que economia de aglomeração. Então as indústrias saem de um canto para outros que oferecem melhores condições. Aí você vai marcar como correto na questão 25, o item B. A desconcentração industrial e o crescimento de polos regionais de serviço contribuíram para novas dinâmicas migratórias internas, reduzindo a centralidade exclusiva das metrópoles do Sudeste. Desconcentração do Sudeste. Um fator que influencia diretamente nisso são as superintendências regionais, né? Onde no Nordeste você tem a Sudene, no Norte você tem a Sudan, no Sul a Sudesul e no Centro-Oeste a Sudeco. Então foi criado com o objetivo de descentralizar ou desconcentrar a industrialização do Brasil. Próxima questão, a 27. Essa 27 aqui, ela está polêmica. Já nós vamos dizer por que essa questão aqui, ela está polêmica. É a 27. Ela trata de cartografia. Ao representar informações do espaço geográfico, os mapas utilizam um conjunto de regras e símbolos para garantir que sejam compreendidos universalmente. Esses elementos compõem as chamadas convenções cartográficas. Sobre esse tema, é correto o que se afirma em... Então, cartografia, elementos do mapa. Então, você tem alguns elementos básicos da cartografia. Então, qual é o título? Se é um título, você não sabe do que se trata o mapa. Segundo, você tem a legenda representativa.
Por meio da legenda, nós podemos decodificar o mapa. A escala, que é a relação entre as distâncias reais e seus representantes no mapa. E você tem a orientação. Então, todo mapa você tem que ter lá a rosa dos ventos com o N mostrando o norte para cima, que é para você calibrar o mapa e saber ali a direção correta. Então, são além das projeções cartográficas e das convenções. Sobre este assunto, o item A nos diz: as convenções cartográficas são aleatórias e variam conforme o gosto do cartógrafo, não havendo necessidade de padronização. Mentira, né? Você tem a cartografia, que é a ciência voltada para o estudo, classificação dos mapas. Produção, análise dos mapas. E a cartografia ela tem padrões a ser seguido. Por exemplo, você nunca viu, eu garanto, eu pessoalmente nunca vi um mapa onde as florestas são representadas pela cor preta. Não existe este gosto do cartógrafo de fazer um mapa. Eu vou fazer aqui um mapa onde as florestas eu vou pintar de rosa. Não existe isso. Tem que ter as convenções. A letra B diz: a legenda de um mapa é um dos principais recursos das convenções cartográficas, pois permite a interpretação dos símbolos e cores usados. Guarde essa letra B aí. C. As convenções cartográficas são exclusivas de mapas físicos, não sendo aplicáveis a mapas temáticos ou políticos. Mentira. Não precisa nem comentar este item aqui de quão mentiroso ele é. E a letra D, as cores e símbolos utilizados nos mapas não têm relação com os elementos representados, servindo apenas para fins estéticos. Meus queridos, de acordo com o gabarito oficial da Universidade Estadual Vale do Acaraú, o item correto é o D. As cores e símbolos utilizados nos mapas não têm relação com os elementos representados. Lamentamos informar que a nossa querida Universidade Estadual Vale do Acaraú confundiu. Por quê? Que o item D ele não é o gabarito correto. Porque você tem a legenda que ela faz a relação correta entre os elementos do mapa, os elementos naturais e os representados no mapa. Ele disse aqui, por exemplo, que as cores e símbolos no mapa não têm relação com o elemento representado. Basta citar como exemplo a representação do relevo. Quando você pega o mapa físico, o mapa da altimetria, você observa o quê? Que as cores mais baixas, de menor altitude, é representado por azul, por verde. Quanto mais alto ele vai ficando, vai mudando a cor do mapa. Aí você, quando pega um mapa topográfico e observa aqui o mapa do Ceará, e vê que no oeste cearense, que é onde está a nossa amada Ibiapaba, ela é marrom, e que o nordeste cearense é azul ou verde, então logo você sabe que naquela área marrom é a Ibiapaba por causa do fator altitude. E à medida que você vai se deslocando para o litoral, aí você tem a depressão sertaneja e chega até a planície litorânea, ele vai ficando azul, vai ficando verde. Então por quê? Porque ele está mostrando sim que as cores e símbolos do mapa estão diretamente ligados com a legenda. Senão não teria sentido nenhum. Senão a legenda perderia o seu objetivo. O que é o papel da legenda? Decodificar o mapa. E essa legenda ela pode ser símbolos, linhas e cores. A letra D, que é o gabarito da uva. As cores e símbolos no mapa não têm relação? Tem sim. Por isso que nós afirmamos aqui que este gabarito oficial não está correto. E o gabarito correto seria a letra B. Porque a legenda de um mapa é um dos principais recursos das convenções cartográficas, pois permite a interpretação dos símbolos e cores usados. Ou seja, por meio da legenda, nós podemos sim decodificar o mapa.
Portanto, a sugestão é que você, que fez a prova, então poderia entrar com recurso, então você se informe como é que faz isso, poderia entrar com recurso para mudar o gabarito, né, da letra D para a letra B, no quesito legenda. E a justificativa é essa, né? Então, que sim, as cores e símbolos, sim, essa relação entre os elementos representados e a realidade. Portanto, gabarito correto, de acordo com este simples e humilde professor, seria a letra B, e não a letra D, conforme é o gabarito oficial da UVA. A próxima, a 28, que é a última, né? Ele nos diz o seguinte: a geodiversidade refere-se à variedade de elementos abióticos da natureza, como rochas, minerais, fósseis, solos, forma de relevo e processos geológicos. Esse conceito é fundamental para compreender não apenas a formação do espaço geográfico, mas também a base material da biodiversidade das atividades humanas. No Brasil, regiões como a Chapada da Diamantina, Bahia, o Pantanal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e a Amazônia apresentam elevada geodiversidade, refletida na diversidade de paisagens, recursos minerais e solos, além de forte influência sobre a ocupação humana e as práticas culturais. Diante disso, a importância da geodiversidade pode ser associada a... Pois bem, então você tem a geodiversidade, né? a diversidade dos locais, né? Da geografia, né? Que dentro da geografia nós chamamos aqui de biogeografia ou fitogeografia, né? Ou então ainda zoogeografia. E tem a redução da vulnerabilidade climática por meio da substituição de combustíveis fósseis exclusivamente por energia hidrelétrica. B. Expansão ilimitada da agricultura mecanizada em áreas de solos arenosos, já que todos apresentam a mesma fertilidade natural. C. Diversificação da economia e manutenção de serviços ecossistêmicos, pois diferentes formações geológicas condicionam solos aquíferos e paisagens naturais. D. Neutralização dos impactos ambientais causados pelo desmatamento, uma vez que a geodiversidade é capaz de regenerar florestas nativas. Então você marca como correto o item C. A geodiversidade, ou a diversidade da economia e manutenção do serviço ecossistêmico, pois diferentes formações geológicas condicionam solos, aquíferos e paisagens naturais. Ou seja, a geodiversidade ela influencia diretamente nos solos, aquíferos e relevo e paisagens. Por exemplo, vamos pegar a Amazônia. Se você desmatar a floresta amazônica, se você tirar a cobertura vegetal da floresta amazônica, toda aquela área será um deserto. Por quê? Porque a floresta amazônica ela é autotrófica, produz o próprio alimento. Mostrando que essa inter-relação entre todos os ecossistemas, tanto bióticos, todos os fatores, tanto bióticos quanto abióticos, dentro do geossistema. Portanto, sim, solos, aquíferos, relevo e paisagem, eles são influenciados diretamente pela geodiversidade. Não pode ser o item A, porque a substituição de combustíveis fósseis por hidrelétricas não é função da geodiversidade, é uma ação antrópica. Não é o B, solos arenosos não têm a mesma fertilidade. No Brasil, você tem os dois solos mais férteis, você sabe muito bem disso, assiste às aulas de geografia. Massapê, na zona da Mata Nordestina, e solo terra roxa, no Sudeste. São os solos mais férteis. E você tem um solo amazônico, um solo arenoso, ele é um solo, naturalmente falando, pobre. Ele é fertilizado pela floresta amazônica. Portanto, os solos arenosos não têm a mesma fertilidade e são pouco adequados à agricultura. Não é o item D. A geodiversidade não neutraliza impacto como desmatamento. Né? Desmatamento é uma ação
humana, ação antrópica, desmata. Ele está dizendo que a neutralização dos impactos ambientais causada pelo desmatamento. Então, a geodiversidade não neutraliza estes impactos. Portanto, o único item correto, letra C de casa. Então, meus queridos, você tem aí o gabarito, né, oficial ou extraoficial, então, da vestibular 2026.1 da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Então, só relembrando, 22, letra A, questão 23, letra C, questão 24, letra C, questão 25, letra B, questão 26, letra B, questão 27, mudança de gabarito, da D para a B. E a questão 28, você tem a letra C de casa. Então, espero que você tenha feito uma boa prova. Vamos esperar o resultado e um forte abraço a todos.